Olá, boa tarde. Eu vou fazer a apresentação do texto Caminhos de Xexê e Nagô, conforme os slides que já devem ter sido postados no portal. Eu vou seguir ali o caminho dos slides, para não fugir tanto do que foi apresentado, mas também para ficar mais fácil de se embasar no que vai ser discutido aqui, né? E no que vai ser comentado de forma não crítica da fala do autor, que é, né? Então, vamos começar. O texto se chama Caminhos de Xexê e Nagô. Ele vai iniciar comentando como foi a vinda desses indivíduos negros que foram acabados escravizados, né, retirados de seu contexto social e encaminhados para o Brasil a fim de serem vendidos como uma mão de obra barata para os senhores feudais. É, Sendo as duas principais culturas é, daquele local exploradas, a Iorubá, que seria a Nagô, né? E a Xexê. É, e quando eles chegam no Brasil, eles têm que principalmente se juntar a fim de ter uma sobrevivência de sua cultura no Brasil. Visto que no Brasil, né, naquele tempo, a gente tinha um costume católico português, então qualquer outro tipo de religião, seja indígena, africana, ou outras grandes como o judaísmo e islamismo, não seriam bem-vindos, né? Porque a gente tinha essa ascendência católica muito forte. E por isso eles chegam no Brasil proibidos de exercer sua cultura e a partir disso eles tentam criar um modo de sobreviver com a sua cultura, né? Então surge uma grande aproximação desses dois grupos, que seriam os Xexês e os Nagôs, porque eles já tinham na África uma ligação muito grande, né? É, e a partir disso faz com que eles tenham uma aproximação dos seus costumes, das suas crenças, das suas práticas, e a partir disso surge uma cultura afro-brasileira, né? Que seria exatamente, no caso do texto, um pouco da religião do candomblé, que é muito bem abordado pelo texto, mostrando que foi uma das formas que esses povos tiveram para manter a sua, o seu contexto religioso, mesmo sendo aplicado no Brasil, né? É, Logo em seguida, a gente tem as influências místicas que esses povos trazem para o Brasil, é, e, as, e aí e assim, desculpa. A gente sabe que esses povos, quando eles foram escravizados, eles ficaram muito tempo como sendo o principal porto de acesso dos escravos em Porto de Galinhas. Então a gente tem uma matriz religiosa africana muito forte na Bahia e alguns outros estados do Nordeste, né? É, E começando a falar um pouquinho da influência mística, a gente sabe que a religião africana, eles cultuam muito a natureza. Eles não têm um corpo doutrinário realmente escrito como uma Bíblia, um Corão, entre outros livros religiosos que as outras religiões têm, né? E eles também acabam muitas vezes por terem as entidades, né? Mas eles são grupos politeístas
de antropocentrismo e tendo um caráter pragmático, né? É, é muito interessante ver isso, porque o que, que isso significa? Significa que para eles não existe somente um Deus. Eles querem dizer é, que, que Deus está em tudo, Deus é tudo, mas a forma que eles fazem isso é diferente, porque eles entendem que Deus é a natureza. Só que Deus é a natureza, por exemplo, como Iemanjá, que é a rainha dos mares. Entre outras coisas, que vai mostrando que eles não têm essa coisa tão centrada como as religiões costumeiras, né? E sim uma coisa ah, mais espiritual, mais voltada a essa natureza que envolve as pessoas e a natureza do cotidiano deles, africano, quanto no cotidiano deles no Brasil, a partir do momento que eles chegam no Brasil, né? Eles têm um sistema de classificação real, né, que vai trazer esse sistema demonstrando como o grupo social entende aquelas entidades conhecidas como orixás, né? É, um- uma coisa muito importante de se ressaltar sobre os orixás é que eles não são espíritos individuais de uma pessoa. Eles são contexto da natureza. Eles estão em um mundo que não chega a ser o divino, mas eles também não estão no nosso presente, no mundo que nós estamos. É, entrando um pouquinho para tirar para não ficar tão confuso. É, quando a gente fala de mundo divino, muitas vezes as pessoas, nós entendemos como um mundo onde existe uma divindade, que pode ser Deus ou não, e um mundo terrestre. No caso do candomblé, eles entendem que tem o mundo terreno, teria um segundo mundo onde ficaria os orixás, e posteriormente teria um mundo divino, que seriam a, o lugar onde ficaria Deus e as outras divindades, né? Na concepção do autor, né, o universo da divindade suprema estaria acima da, do universo dos orixás. Então isso volta a ter aquela relação que eu acabei de explicar. Vai ter o universo terreno, nosso, que seria o universo humano dos homens. Logo, uma aproximação muito presente é, do, do universo dos orixás e um terceiro ambiente, por assim dizer, que seria o universo da divindade suprema, né? De Olundumaré, que está acima da compreensão humana, né? Então a gente teria esses três ambientes onde cada ambiente teria seu próprio público, por assim dizer, e cada ambiente onde como que eu posso dizer? Onde nós humanos ainda não estamos preparados para chegar nos ambientes mais divinos, né? No segundo e no terceiro ambiente, mas que estamos ali em um rito de aprendizado. É interessante de ver que Olundumaré
ele mora em um além infinito, né? Onde ele pode controlar o axé, a força vital e a dinâmica invisível e a magia sagrada, que nutre tudo, tudo que a gente encontra no nosso universo, tá? É, por outro lado, né, a gente tem essa concepção que eu estava explicando até agora, é a concepção de Xexé. Por outro lado, na concepção de Nagô, existe uma estrutura quádrupla, né, que seria a de conexão entre os universos, né? A gente tem os homens, os deuses, a natureza e os mortos, né? E cada um deles cumpre sua função e, de certa forma, cada um pode se comunicar de uma forma a partir é, das pessoas em terra que teriam o contato com essas pessoas, com essas divindades, com a natureza e os mortos, né? É, como a gente pode ver também, é que o orixá, né, no caso do candomblé, ele interage diretamente é, por meio de um transe. Eu não gosto muito da expressão possessão, mas eu entendo que algumas pessoas vão dizer que é um tipo de possessão. Eu entendo mais que é uma, um, um se apresentar do orixá por meio de uma pessoa. Eu acho que é mais um ato de incorporação do que uma possessão. E a partir desse momento existe toda a conversa e a dinâmica do orixá ou da divindade que representam a natureza ou os mortos, né? Aqui, quando a gente fala de mortos, a gente no candomblé e umbanda, porque são religiões diferentes, mas a umbanda é, ela é derivada do candomblé e ela tem alguns ritos do candomblé também. E quando a gente fala de mortos para essas duas religiões, a gente está falando de espíritos de pessoas que já viveram, e esses espíritos eles são espíritos que vêm para auxiliar. Por exemplo, assim, a gente tem na Umbanda o contato com os pretos velhos, que são espíritos que estão muito próximos de Oxalá, que são espíritos muito próximos daquele ideal de paraíso, né? Entre outros tipos de espírito. Eu sei que eu não é da Umbanda, mas é o que eu tenho contato. Infelizmente eu não tenho tanto contato com o candomblé, mas eu acredito que seria mais ou menos a mesma coisa, muito próximo, se não for a mesma coisa, quando a gente fala dos mortos, né? Na questão da natureza, é sempre voltado a um orixá, realmente, né? Por exemplo, Iemanjá, que é a rainha dos mares, entre outros orixás, que, por exemplo, Oxum, que é o da guerra, e por assim vai. Logo em sequência, a gente tem uma lista de orixás e demonstrando o que cada orixá é, os animais que a ele representam, os metais, a sua cor e os aspectos da relação com a sociedade humana, né? Então, por exemplo, a gente tem Xangô, vermelho e branco, são suas cores, né? O seu material de predileção, seu metal de predileção seria o cobre. Os animais que que ele gosta seria galo, carneiro e caranguejo. Aspectos naturais seria o fogo e o raio, e os aspectos com a sociedade humana seria a justiça, porque segundo os contos de Xangô, ele seria o protetor da justiça. É, novamente mais um, né, mais um slide preparado
pros orixás. Ahn, e agora a gente vem pro mitos e logos. O que seria o mitos e o logos? É, Segundo o autor, nas sociedades arcaicas, a gente vê uma maior concentração de mitos e logos no âmbito do pensamento humano, né? E que acabam sendo conhecidos como modos de conhecimento e ação. O mitos, ele seria o pensamento mágico, simbólico e mítico, né? Então ele é, é aquela coisa mais espiritual, que vamos por assim dizer, né? Enquanto o Logos, ele apresenta um pensamento mais racional, mais empírico, técnico, de coisas que, é, se a gente fosse diferenciar de uma forma, não, de uma forma simples, o mitos seria aquelas matérias onde a gente tem a oportunidade de filosofar, de pensar sobre a coisa. Enquanto logos é aquela coisa assim, ó, 2 mais 2 é 4, né? Então seria uma coisa mais exata, por assim dizer. E, e logo a gente vê que no candomblé se usa muito isso porque eles têm coisas muito exatas e coisas muito místicas, né? E, e eles vão trazer para a cultura deles, principalmente, é, a questão de trazer a natureza em si, né? E, e a gente tem, desculpa, o uso terapêutico da religião. Logo, com todo esse misticismo, é, o candomblé acaba trazendo um certo uso terapêutico, né? E como seria esse uso terapêutico? A, gen- Dentro da religião teria vários rituais é, onde se usariam é, ervas, plantas, possivelmente algum tipo de bebida ou algum tipo de é, remédios tradicionais, mágicos, que acabam ajudando a pessoa, né? É por isso da importância do mitos, porque ele vai estar ali, de certa forma, ajudando a curar a pessoa, né? É, vai, vai trazer os benefícios e retirar os malefícios, né? A religião, a gente sempre tem que lembrar que a religião é boa por essência. E ela sempre vai tentar trazer as coisas boas que ela tem para os indivíduos que cultuam essa religião, né? É, e no candomblé se tem muita força o uso dessas plantas e, e para finalidades mágicas a fim de realmente tirar os malefícios e deixar o espírito mais puro, mais limpo, né? E a gente vê aqui, ó, que nas sociedades em questão, as relações, as práticas relacionadas ao corpo e à saúde, elas têm que ser por inteiro, elas não podem ser parciais. Não, quando você faz um trabalho, né, é conhecido como trabalho, mas quando a gente faz uma limpeza, alguma coisa do gênero, é muito importante que você se entregue a essa limpeza. É, é muito importante que você é, consiga tirar aqueles pesos que você sente e não só isso, que você acredite naquilo, né? Porque não adianta nada você estar lá em corpo, mas a tua mente está longe. Então é por isso que
O uso terapêutico da religião, no caso do candomblé, ele pede para ser inteiro, para não fazer o orgânico e o material ser distinto do corpo espiritual, porque é uma coisa só. Então, assim, quando você se entrega para um trabalho, você tem que tirar aquele peso, realmente. Bom, e por fim, o que a gente tira desse texto, resumindo o texto, né, tendo uma conclusão simples dele, é que o texto em questão ele vai demonstrar que devido à escravidão, é, os grupos étnicos Xexes e Nagôs acabam por se unir no Brasil e acabam por criar as primeiras culturas afro-brasileiras, né? A gente vê as diferenças entre os dois pensamentos religiosos entre as culturas, né? Enquanto um vai acreditar que tem o homem, o orixá e, Deus, o outro vai acreditar na estrutura quádrupla, né? Que seria homem, Deus, natureza e mortos. E cada um vai ter a sua explicação de como se aproxima como um indivíduo terreno, nós, nos aproximamos aos demais indivíduos, seja, por um lado, somente os orixás, enquanto Deus estaria muito longe da percepção humana, e do outro lado, a possível apresentação a todos os contextos, seja aos nossos mortos, à natureza, a Deus e aos orixás, né? Também vemos a diferença do mitos e do logos e sua importância e sua aplicação para o candomblé e o crescimento das culturas afrodescendentes no Brasil. A gente tem a tabelinha de orixás, que, novamente fazendo um parênteses aqui, são os mesmos orixás da Umbanda, porém algumas mudanças acabam acontecendo, né? E, por fim, a gente vê também a religião sendo usada de forma terapêutica, que é aquela ideia da gente trazer a natureza para dentro da religião, usar dos artifícios da natureza para trazer um tipo de trabalho a fim de fazer com que o corpo e a mente e o espírito acabam se ligando e tendo uma relação mais pura e, por assim dizer, mais limpa, né? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para comentar do texto. É, é aquela velha, não uma velha história, mas pessoal, se cuidem. É, forte abraço a todos, virtual, porque a gente não tem mais contato social. E é isso. Espero que eu tenha explicado bem. Qualquer dúvida, estou à disposição. É, e, boa quarentena para todo mundo. Ah, até mais.